Carlos, na análise que nós do PDT fizemos, uma análise evidentemente ainda superficial, nós primeiro podemos constatar, assim como todos os anos do governo Bolsonaro até aqui, a proposta de reforma é extremamente confusa. O texto não está lúcido para que nós possamos nos ater a dizer, olha, isso aqui está bom, isso aqui está ruim. No geral, está muito ruim. A gente não tem a menor condição de admitir, primeiro, que a Previdência seja desconstitucionalizada, que todas as mudanças futuras no regime de Previdência possam ser feitas por lei complementar. Isso é fatal para a população mais carente, porque nós estamos aí, nós conseguimos barrar a reforma do Temer, porque mesmo perdendo na comissão especial, nós conseguimos evitar que o governo levasse a plenário e, consequentemente, tivesse os 3 quintos. Eles estão querendo fazer por lei complementar, e essa PEC vem nesse sentido, né, de fazer com que todas as futuras modificações possam ser feitas apenas com maioria absoluta. Nós não podemos aceitar essa preliminar. Segundo, o regime de capitalização tão alardeado, né, que seria um regime adequado para faixas salariais mais elevadas, em nenhum momento é dito que haverá contribuição patronal, ou seja, não tem condições do trabalhador, apenas com a sua contribuição, ter uma renda significativa. Nós fizemos um estudo, ainda sob a égide da proposta anterior, onde previa-se que um trabalhador poderia contribuir com 8,5% e o patrão, o seu empregador, 8,5%, se ele conseguisse contribuir durante 40 anos, ele só teria direito a 6,8 anos de vida de aposentado. A fruição dele seria 6,8 anos. Ou seja, contribuiu por 40, 8,5 do trabalhador, 8,5 do empregador. Se o empregador não contribui com nada, certamente o valor será muito menor. Então nós temos que primeiro nos ater a isso. Definir até que limite será o regime de repartição. Nós não podemos admitir que sejam menos de 5 salários mínimos. Tem que ser garantida essa linha de corte no mínimo. Segundo, BPC, benefício de prestação continuada. É uma perversidade com as pessoas idosas que não tiveram condições de contribuir com a Previdência, fazer com que até os 70 anos, a partir dos 60, ele contribuir, ele receber R$400, menos da metade do salário mínimo. Só teria direito a um salário mínimo a partir dos 70, isso acumulado se ele não tiver nenhum imóvel, a família dele não tiver nenhum imóvel até acima de R$98 mil, quer dizer, não pode ter casa para morar. Então, existe uma previsão de nós termos aí uma legião de idosos realmente sem direito a nenhuma garantia do Estado em termos de aposentadoria. No regime de pensão, há uma linha perversa de cortes que vai fazer com que a renda, principalmente das mulheres, uma vez que a mortalidade masculina é muito maior do que a feminina nas idades mais avançadas, vai fazer uma linha de corte muito perversa, e os estudos indicam que a linha de corte ideal seria em torno de 30%. Chega a 60% essa linha de corte para as pensionistas, as cônjuges de sobrevivência, no caso. Então, nós temos que falar claramente que, primeiro, dizer que a idade mínima de mulheres é 62 anos e a de homem é 65 é falaciosa. Isso é a garantia de acessibilidade. Ou seja, a partir de 62, as mulheres podem requerer aposentadoria. Mas se não tiver 40 anos de contribuição, ela vai ter um fator que incide, consequentemente reduzindo o somatório, certo? Reduzindo o somatório do que ela poderia receber, no caso, o regime hoje prevê que seria 100% dos 80% maiores salários. O trabalhador, quando entra no mercado de trabalho, ele começa recebendo muito pouco. E às vezes, quando vai até mais no final da sua vida útil, se for do regime geral, ou seja, da iniciativa privada, também recebe menos do que naquela faixa, entre 30 e 50 anos de idade. Antes, ele pegava 80% dos maiores salários e pegava essa média. Agora não. É desde ele começar a trabalhar com 16 anos e for até 65, é 100% disso. É um redutor médio de 20%. Então, é uma reforma que nós precisamos realmente nos ater a discutir. Temos preliminares seríssimos em relação a isso e vamos usar a comissão especial para ouvirmos as pessoas que efetivamente conhecem da matéria
mobilizarmos as ruas, os movimentos sociais, para evitarmos que esse mal tão grande aconteça no nosso país. Não somos contra a discutir uma reforma da Previdência, mas no modelo que está, nós não podemos de forma alguma aceitar o que foi proposto pelo governo Bolsonaro. A idade em si dá para aceitar, 65, 62, a idade? Quanto à idade, nós não temos problema em ser 65, 62. Só que isso aí é uma idade de acessibilidade. Esse é o grande problema. Porque você com 65, 62, você apenas vai pedir o direito à aposentadoria dentro de determinadas categorias. Porque você tem que ter no mínimo 40 anos de contribuição. Então, você exigir que isso seja aceito sem uma regra de transição clara, não essa falaciosa que está aí, porque você tem uma regra de transição onde você precisa comprovar que tem 40 anos de contribuição, não é a regra de transição, né? Porque você vai ter um redutor em cima disso. Por isso que nós não temos problema em relação à idade mínima, mas essa idade mínima é apenas de acessibilidade. Você poder requerer aposentadoria, mas com redutor, às vezes, muito significativo em cima do seu salário atual. Outra coisa, é importante que fique claro que nós não somos contra a reforma da Previdência, achamos importante e relevante discutir, debater e implementá-la. Só que, nos moldes que está aqui, não podemos aceitar. Essa reforma é muito pior do que a reforma que o Temer apresentou. Inclusive, eu não sei o que a população brasileira fez de mal ao presidente Jair Bolsonaro para ele mandar esse projeto aqui. O que as mulheres fizeram para elas serem tão maltratadas dentro desse projeto. Os jovens, e principalmente os professores, que vão passar a contribuir muito mais, vão passar a ter uma idade estabelecida e, principalmente, vão ter que passar mais tempo em sala de aula, nessas condições que temos nas salas de aula hoje aqui no Brasil. Portanto, precisamos discutir com profundidade, a oposição vai estar vigilante dentro desse projeto, para a gente evitar que mais retrocesso. Obrigado. Só acrescentar uma coisa que eu acho que é interessante. Vocês todos da imprensa aqui conviveram por 26 anos com o presidente Bolsonaro aqui nessa casa. E ele era enfático nas reformas da Previdência, colocar a sua contrariedade. Inclusive na última, ele disse que era uma pouca vergonha a idade de 65 anos para outros se aposentarem. Pois ele assumiu a presidência. Não se chame todos os partidos de oposição, é para que nós possamos ouvir e discutir. Essa é a nossa intenção. Vamos dificultar o diálogo, mas queremos, acima de tudo, que as oposições aqui na casa sejam respeitadas, porque podemos até ter diferenças, mas certamente vamos atuar em vários assuntos, principalmente em relação ao governo. Nós temos problema de ter tem que ter uma regra de transição. O problema todo é que você, ao se promulgar eventualmente essa regra, você, por exemplo, mulheres que tiveram, você tem 30 anos, uma professora que pode se aposentar com 25 anos, vai ter que trabalhar até os 40 anos de contribuição para ter a integralidade da soma do maior custo de todos os seus salários. Não é seu último salário, não é o seu último salário. Então você vai ter, às vezes, um professor pode se aposentar daqui a 6 meses, vai ter que trabalhar mais 15 anos. Isso é uma gravidade que talvez a gente não tenha ainda constatado para a gente poder discutir. As mulheres vão sofrer muito com isso. Dizer que é 62, que está garantido, não é verdade. Ela vai ter um redutor. Eu acho o sofrimento semelhante, mas as mulheres sofrem mais. Porque dizer que se aposenta com 62 é falacioso. Ela vai ter que trabalhar os mesmos 40 anos que os homens. Certo? Ela vai ter o mesmo tempo mínimo de contribuição para garantir isso. Não é a integralidade do último salário, é a integralidade da média de todos os salários que ela trabalhou. Certo? Então, se ela começou a receber um salário mínimo e no final da sua vida estava trabalhando com 5 salários mínimos, é a integralidade de todas as médias. Se ela não tiver trabalhado 40 anos, ela ainda vai ter um redutor em cima disso daí, que é justamente o tempo de contribuição. Se ela tiver trabalhado 25, ela vai ter aproximadamente, vamos lá, perto de 40% de redução dessas médias. Então, tem uma necessidade muito grande que está sendo feita através dessa reforma. Nós vamos discutir, vamos apresentar
nossos contrapontos, porque nós não surtamos a debater a reforma da Previdência, mas nos modos que foram apresentados, mesmo que são muito obscuros, nós não temos condição sequer de dizer, não, isso aqui é palatável. A única coisa palatável para ser justa é a retirada da DRU da Previdência. Isso daí é a única coisa minimamente palatável, o resto é absolutamente inaceitável. 60% mais 2% a cada 20 anos de contribuição. Não, é justamente isso. Ela pode se aposentar com 20 anos de contribuição, mas só com 60%. Para ser 100% da média, precisa trabalhar mais 20 anos, que é 2% a cada ano, ou seja, dá mais 40%. Então nós estamos aí falando 100%. Obrigatoriamente vai ter que trabalhar 40 anos para ter a integralidade da média de todos os seus salários. Vai ter que entrar com 22 anos e passar 40 anos com carteira assinada. 22 anos com 40 anos carteira assinada, exatamente, ininterruptos. Fora do serviço público é quase um ato de heroísmo alguém conseguir trabalhar desde os 22 até os 62. Se for professora do ensino infantil, por exemplo, não tem perigo com mais de 40 ela não ser demitida. Na prática, a faixa etária é até 40 anos no ensino infantil. E aí? O que é que ela vai fazer o resto da vida? Algo precisa ter regras específicas para cada categoria. Se você hoje já tem uma dificuldade de comprovar 15 anos de contribuição, então vamos lá, o trabalhador que tem, em tese, 60 anos de idade, se ele começa a trabalhar aos 20, então nós estamos falando que ele contribuiu, ele teve uma vida útil de 40 anos de vida útil. E se ele tem dificuldade de mostrar que contribuiu durante 15, como é que ele, em 5 anos, vai conseguir contribuir por mais 5, para ele atingir o mínimo de 20 anos, Porque ele está colocando aí que nos próximos 10 anos ele teria que contribuir por mais 5, 6 meses a cada ano. Então, a regra da aposentadoria rural é perversa e, inclusive, quando a gente vê aí a questão da renda familiar, daquela família, por exemplo, da agricultura familiar, ele está dando aí que antes você tinha um patamar de 1,2% em cima da safra, independente do volume. Agora, abaixo de 50 mil reais de safra, ele tem que contribuir com 600 reais de todo jeito. Se conseguir, por exemplo, uma safra, nós que somos nordestinos, uma safra de 10 mil reais, ele tem que contribuir com 600. Se a safra for de 2 mil, ele tem que contribuir com 600. Então, também é mais uma malvadeza que está nas entrelinhas dessa reforma. Sobre a mudança para políticos, senadores e deputados, o que vocês acham? Não, quanto a isso a gente não tem problema, até porque aqui tem um regime próprio. Então, hoje em dia, são poucas, inclusive os novos parlamentares, são os poucos os que contribuem para o regime. Eu não vejo isso aí problema de forma alguma na questão de senadores e parlamentares. Nós vemos problema nos servidores públicos em geral. E também, lógico, inaceitável, nesse projeto inicial, não se discutir a questão dos militares, com todo respeito a importância dos militares no nosso país, mas o déficit da Previdência Militar, ele chega a 41 bilhões de reais. Só se arrecada 2 bilhões e se gasta 43 bilhões. Então, se nós estamos falando aí em realmente querer uma reforma da Previdência que atinja a todos, é inadmissível que se encaminhe um projeto sem mexer também com os militares. Mas aí deveria entrar também senadores e deputados para o regime geral, para não ficar acima do teto, por exemplo, para não se aposentar. Isso aí na proposta anterior já estava. Na proposta anterior já estava. Você teria uma regra de transição. Você tem uma regra de transição. Não vejo, aí eu não vejo. Você não acha que teve impacto essa nenhum regime, nenhum aspecto, até porque hoje em dia, para você conseguir se aposentar como deputado ou como senador, você tem que, na integralidade, você teria que ter 35 anos como deputado ou como senador, e com mínimo de 60 anos de idade. Então, isso aí para a gente não é problema, não, até porque o impacto, tanto para os parlamentares quanto para a Previdência, não é tão significativo, mas é simbólico. Então, o que a gente precisa, sim, tem que cortar na carne, deputados, senadores. Agora, temos que ver também o judiciário, que é algo que nós temos aí, judiciário, Ministério Público, que são categorias que estão
bem acima da média salarial do servidor público, eu não vou falar nem na média salarial do regime geral, que aí é significativamente maior, né? Mas a gente tem que olhar todas as categorias. Enfim, nós vamos discutir exaustivamente esses tópicos. Achamos que não pode ser apartado a questão do projeto relacionado aos militares, não deve ser apartado. E também não vimos nenhum pacote de compensação aos estados para que a gente possa aí ter até mesmo a ajuda dos governadores para aprovar qualquer reforma. Os estados estão quebrados e a gente precisa ter uma revisão profunda do Pacto Federativo e uma rediscussão de todo o sistema de previdência dos estados para que a gente possa ter essa garantia nas contas dos 27 estados, dos quais cinco estados, né, a gente já viu, 5 estados, eles têm mais aposentados do que servidores na ativa. E 9, digamos assim, 9 em cada 10 estados, 9, a média hoje em dia é de para cada 100 servidores, a média nacional, existem 88 aposentados. 100 na ativa, 88 aposentados. É algo que não se sustenta a nível dos estados. Precisamos discutir mesmo isso. Agora, o senhor acha que isso que você está falando não é fácil passar isso? Bem, o governo ele tem que primeiro dar uma demonstração de, digamos assim, de melhor conhecimento dos projetos que encaminha para casa. Segundo, uma melhor articulação dentro do parlamento. E aí eu digo, não apenas com oposição, mas dentro da sua própria pretensa base. Demonstrativo ontem, quando nós revogamos aquele ato que era um atentado contra a transparência, dos atos públicos, nós mostramos claramente aqui, nós não apenas enquanto oposição, mas o parlamento como um todo, ao ser 364 votos a 57, salvo o meu juízo, é uma demonstração do governo que ele precisa ter uma melhor articulação, o que eu considero pouco provável, até porque mesmo o presidente Jair Bolsonaro tendo sido quase 30 anos deputado federal, ele nunca teve uma articulação muito boa dentro do parlamento, nunca foi um parlamentar, digamos assim, exemplar em articulações. Deputado, o que essa reforma vai representar para o povo brasileiro? Qual o posicionamento do PDT aqui dentro do Congresso Nacional com essa reforma do Bolsonaro? Bem, nós não poderíamos estar diferentes, evidentemente nós estamos absolutamente indignados com o modelo de proposta de reforma que foi encaminhado aqui para casa, primeiro, pelo pouco conteúdo, segundo, pela pouca disposição de fazer com que essa reforma realmente atinja os pontos principais de razões do déficit, do propalado déficit. Não encaminhar uma reforma que também atinja, no primeiro momento, os militares é uma demonstração disso. Segundo, você não definir exatamente o que é o regime de capitalização proposto. Outro exemplo, você penalizar os que estão na parte de baixo da pirâmide, aqueles que não conseguiram tempo de contribuição suficiente para se aposentar, terão que se aposentar por idade, e você exigir que tenha 70 anos e que não tenha sequer uma casa para morar, para poder garantir uma aposentadoria de um salário mínimo, um benefício de um salário mínimo, é uma perversidade muito grande com quem já sofre. E por último, você definir, não temos nada contra a idade mínima de 65 anos para homem e 62 anos para mulher, mas isso é apenas a acessibilidade à aposentadoria, porque as mulheres professoras, por exemplo, vão passar de 25 anos para um tempo mínimo de 40. Homens, independente da categoria, do mesmo jeito. Só para se ter uma ideia, por que eu estou dizendo que é uma perversidade? Com 62 anos de idade, você pode se aposentar, mas se você só tiver 30 anos de contribuição, você vai perder 25% da média dos teus salários. As mulheres vão ter que trabalhar mais 10 anos, hoje só são 30. Então, se você de repente ganha R$2.000, em média, a sua média, vou dizer a sua média, não é nem seu último salário não, R$2.000, se você se aposentar com 30 anos de contribuição, mesmo tendo 62 anos, você vai ter apenas 25% a menos do que isso, ou seja, em vez de 2.000, que era a tua média, você vai se aposentar com 1.500. Isso é uma perversidade muito grande. A gente vai ter que debater muito esse caso e você, cidadão e cidadã do nosso país, vamos estudar esse caso, nós vamos apresentar cartilhas, vamos promover amplos debates para que a população brasileira possa se envolver nesse tema e rejeitar mais esse crime contra a base da pirâmide que sustenta o resto do nosso país.